E aí, tá tudo bem? O Alisson Oliveira aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Hoje eu quero começar a falar sobre a edição de imagens por aqui. Eu preparei esse vídeo onde eu vou editar 3 fotos no Photoshop, abordando desde abrir as fotos, as ferramentas e atalhos principais que eu utilizo, fazer alguns ajustes básicos ali na área de camadas e exportar, finalizar essa foto, salvando ela para o Instagram. Esse vídeo ele é mais destinado para quem está começando, para quem está iniciando nessa jornada de edição de imagens no Photoshop. Vai ter algumas coisas interessantes para quem já está mais habituado. E se você busca um passo a passo de como abrir uma foto até salvar essa foto, esse vídeo vai ser interessante para você. Se você gostar desse formato, deixe o seu comentário aqui embaixo, que em breve eu vou fazer para o Lightroom também. Então, antes da gente já ir para a tela do computador, eu só quero dizer uma coisinha. Se você gosta de fotografia, gosta de coisas relacionadas a esse mundo, considere se inscrever aqui no canal. O Photoshop ele é um programa de edição de imagens da Adobe. Ele funciona no sistema de assinatura. Algumas pessoas usam ele de forma irregular, mas eu sugiro que se você for utilizar o Photoshop para trabalho, faça a assinatura ali, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está custando R$ 43 mensais, o combo Lightroom mais Photoshop. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder clicar caso tenha interesse e ver como é que funciona. Depois dessa breve introdução, vamos ali para a tela do computador, já abrir as imagens e começar a nossa edição. Vamos lá! E agora aqui, já no computador, eu vou deixar essa minha tela em miniatura em um dos cantos enquanto eu vou falando e mostrando o que eu estou fazendo no Photoshop. E é assim que a gente abre o Photoshop, ele já nos entrega essa tela inicial. Que do lado direito aqui eu consigo visualizar os meus trabalhos recentes, tanto em formato de lista, quanto esse formato de grade. Mas o mais importante mesmo acontece do outro lado, que é aqui nesse primeiro botão de Create New, caso eu queira criar um novo documento com dimensões específicas, ou então utilizando alguns modelos que já ficam salvos aqui na parte de cima. Por exemplo, se eu quero fazer um post no Instagram, naquele formato mais verticalizado, que pega mais a tela do celular, eu faço na dimensão de 1080 por 1350. Ou então uma thumbnail para o vídeo aqui no canal, eu utilizo as dimensões de 1280 por 720. Vai ficar aqui. Mas como não é o intuito desse vídeo, eu vou fechar e a gente vai abrir as imagens para começar a editá-las. No Photoshop tem como você fazer uma coisa de várias maneiras. Já começa na hora de importar, de abrir uma foto no Photoshop. A gente pode vir aqui em Open, ele vai abrir uma pasta do computador para a gente escolher a foto que a gente deseja. Eu vou pegar essa primeira foto. Tem como a gente vir aqui na parte de cima em File, Open, ou então o atalho Ctrl mais O. Eu vou escolher aqui a próxima foto. E caso a gente esteja com a pasta aberta, a gente pode pegar, pinçar a foto e arrastar para dentro do Photoshop. Mas aqui tem um detalhe. Se eu soltar a foto em cima dessa imagem que já está aberta, ele vai criar aqui do lado direito uma nova camada na mesma aba, que não é o que eu quero fazer. Então eu vou deletar, voltar na pasta, selecionar a foto, soltar a foto, só que aqui na parte de cima do lado da aba que já está aberta. Ele vai criar uma nova aba. E essas são as 3 abas com as 3 fotos que eu vou editar nesse vídeo. E agora eu quero mostrar e falar aqui sobre quase tudo que a gente está visualizando aqui no Photoshop. Começando aqui pela parte de cima, no canto esquerdo, o menu principal do Photoshop. Logo abaixo tem a barra de propriedades, que ela vai se alterar de acordo com a ferramenta que a gente escolher. E a barra de ferramentas está aqui do lado esquerdo. Caso você queira utilizar ela do lado direito, é só arrastar ela para cá, ficou azul, é só soltar. Tem como expandir, aqui, recolher e expandir, deixar ela dessas duas formas. Como eu estou mais acostumado a utilizar ela do lado esquerdo, eu vou voltar ela para o lado de cá. Deixando o mouse sobre cada ferramenta aqui no Photoshop, ele nos apresenta um mini tutorial do que é que aquela ferramenta faz. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só deixar o mouse repousar por alguns instantes em cima da ferramenta, que ele já vai nos apresentar o que é que aquela ferramenta faz. Perceba que no canto direito inferior da ferramenta aqui, a maioria delas tem um pontinho branco.
Então, se você clicar e segurar, ele vai abrir uma nova janela com mais opções que tem dentro daquela ferramenta. E tem como expandir essa janela também, clicando em cima da ferramenta com o botão direito. Aqui do lado direito também tem algumas opções, mas eu não vou entrar demais nesse mérito. E logo aqui abaixo tem a área de camadas, que vai ser uma área importante no Photoshop. Nessa imagem aqui, o que eu vou editar primeiramente e principalmente para essa foto é essa luminária. Eu vou removê-la e também o LED P200 que está aparecendo em cena. O LED eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar o link na descrição e o card aqui em cima. Primeira coisa, aqui do lado direito tem a nossa primeira camada, que é essa camada original. E o Photoshop nos entrega ela como sendo o background e com esse cadeado. O que diz que a gente não deve fazer as nossas edições em cima dessa camada. Então, a gente vai dar um Ctrl J, duplicar a camada, dar 2 cliques em cima do nome que vem e renomear para base. Agora eu vou vir aqui do lado esquerdo e falar das 3 principais ferramentas que eu utilizo na hora de editar as minhas fotos. A primeira é o atalho J, que é o Reeling Brush. O próximo é o Brush. E o próximo aqui é o Clone Stamp. Os atalhos são o J para o Reeling Brush, o B para o Brush e o S para o Clone Stamp. Eu vou dar um zoom na imagem. Selecionado aqui já o Clone Stamp, eu vou aumentar o pincel, selecionar uma área de fora da imagem, seguro Alt, vira uma mira, eu seleciono uma amostra e venho escondendo a luminária. Antes e depois, antes e depois. Eu estou fazendo de forma mais rápida aqui para o vídeo, mas pode tomar um pouco mais de tempo e fazer algo mais caprichado. Eu venho aqui em History, vou voltar até a primeira parte, vou escolher agora o atalho J, Reeling Brush, vou dar um zoom, escolher uma amostra e vou vir escondendo. Antes e depois, antes e o depois. Como eu disse, tem como chegar no mesmo resultado no Photoshop de várias formas. E a última forma que eu vou mostrar aqui é selecionando a ferramenta Lasso Tool, para a gente selecionar a luminária. Agora eu vou usar o atalho Shift F5, Content Aware, e é só dar um OK. O próprio Photoshop vai fazer essa alteração para a gente. Para remover essa seleção é só dar um Ctrl D e tá pronto. Agora eu vou voltar para o atalho S do Clone Stamp, dar um zoom na imagem, escolher uma amostra, posicionar aqui certinho e agora só passar por cima do LED. Vou fazer assim de forma mais rápida, mas é só refinar. E caso você queira ver algum ponto desse vídeo mais detalhado, deixe o seu comentário aqui embaixo. Então, para essa imagem, antes e o depois. Agora eu já vou partir para a próxima imagem aqui. Eu vou falar mais sobre camadas e máscaras de camadas. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a camada com Ctrl J. 2 cliques eu renomeio, colocar aqui base, e eu vou aqui remover essa árvore que está do lado direito. Atalho S no carimbo, vou dar um zoom na imagem, pegar uma amostra aqui, seguro Alt, jogo aqui para cima da árvore e eu venho escondendo esse tronco da árvore aqui. Pego uma amostra e vou jogando aqui por cima. Como o céu é mais uniforme, como o céu está aqui de uma forma mais uniforme, é tranquilo fazer esse processo. Antes e o depois, antes e o depois. Camada é como se fosse uma folha nova por cima de uma folha antiga. Sempre que eu vou colocando uma camada nova, é como se fosse uma folha nova. Ela oculta a folha de baixo. Por exemplo,
Vou duplicar aqui, Ctrl J, e vou fazer um rabisco qualquer aqui com o pincel nessa camada. Acontece somente na camada de cima. Então, se eu duplicar novamente, ela vai copiar essa camada de cima e eu vou trocar a cor aqui do pincel, clico nessa caixinha e faço outro desenho. Só vai funcionar nessa camada, que ela está por cima. Então é como se fosse folhas novas colocando um desenho por cima do outro. Agora aqui na máscara de camadas, aqui embaixo, a gente seleciona a máscara de camada, mas vai ser mais interessante se eu mostrar a máscara de camada já aplicando alguns efeitos. Por exemplo, aqui temos vários efeitos que a gente pode colocar nas nossas imagens. Eu vou pegar o Vibrance aqui, aumentar essa saturação do Vibrance. E essa parte branca aqui, ó, é a máscara de camada. Sempre que se eu clicar aqui em Ctrl I e invertê-la para preto, eu estou escondendo o efeito do Vibrance. Se eu inverter novamente para branco, com o atalho Ctrl I, ela está mostrando esse efeito do Vibrance. Então eu vou inverter para esconder, selecionar o pincel aqui no atalho B, e aqui nessa caixinha, com o atalho X, eu posso deixar o pincel preto ou branco. Se eu quiser outra cor, eu venho aqui, clico na caixinha e eu posso escolher. Mas aqui eu vou deixar ele branco, pintar essa máscara de camada para revelar o efeito do Vibrance que está oculto. Então eu vou colorir aqui somente nessa área externa da modelo aqui. Clicar aqui para você ver o antes e o depois. Antes e o depois. Vou criar um efeito aqui de curva. Deixar ainda mais intenso. Vou inverter no Ctrl I. Clicar no Brush novamente. Diminuir o tamanho. E pintar aqui do lado de fora da modelo. Olha só o antes e o depois, antes e o depois. Basicamente sobre camadas e máscaras de camadas é isso, tem muita para a gente poder conversar durante os próximos vídeos. Se você quer conhecer e ver mais vídeos sobre Photoshop, deixe o seu comentário aqui. Agora eu vou partir para a última imagem, onde eu vou falar principalmente sobre resolução e salvar e exportar a foto para o Instagram, que é essa imagem aqui. Ela tá com a resolução máxima do T7i, que foi a câmera que fez, tá 6.000 por 4.000 pixels, que são uns 24 megapixels. Eu vou reduzir o tamanho dela aqui. Essa janela do Image Size, eu clico em Ctrl Alt I, abro essa janela do Image Size, venho aqui no lado maior e coloco 2048. Dou um OK. Ela vai reduzir o tamanho aqui na tela, eu dou um Ctrl O, duplico a camada e agora a gente vai criar um novo documento. Eu venho aqui em File, New ou tecla de atalho Ctrl mais N, crio aqui no tamanho de 1080 por 1350, que é aquela proporção mais esticada do Instagram. Caso você queira fazer uma proporção quadrada, 1080 por 1080. Eu vou criar aqui um novo documento. Posso escurecer o background aqui, clicando lá de fora. E para customizar uma cor, é só vir aqui nessa última opção. E pronto, eu vou deixar aqui customizado branco. Na verdade, vou deixar escuro. Venho aqui na imagem, arrasto ela para cima do novo documento, solto ela aqui. Vou dar um Ctrl T. Ajustar aqui o tamanho da imagem e tá pronto. Essa imagem tem 1080 por 1350, que é a dimensão exata que o Instagram pede na hora de postar uma foto, e você não vai ter problema na hora de postar e ter cortes na sua imagem. Então eu vou salvar, eu posso vir aqui em File, Save As, JPEG,
clico aqui em Instagram e salvo. Não preciso deixar na máxima resolução, posso deixar aqui em 10 e dou um OK. Esse é um vídeo de introdução ao Photoshop, desde a parte de abrir uma imagem, fazer alguns ajustes nelas e fazer a parte de exportação, salvar ela para o Instagram. Se ficou alguma dúvida, você quer ver mais vídeos, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. O que eu tinha para falar por aqui era isso, um forte abraço para você e tchau!